O pessoal sentir a vontade de abrir as câmeras à vontade. Isso. Então, oficialmente abrindo, né? Uma boa tarde a todos, que bom que estão conosco. A gente tem aqui pessoas que nos acompanham quase em todos os nossos eventos, a gente fica muito feliz por isso. Seja bem-vinda, Salete. A Salete está em São Paulo, é gaúcha, né? Mas está em São Paulo. Ela vai contar um pouquinho para nós como ela está vendo o mercado de RH aí também, tá? Primeiramente, quero agradecer os nossos patrocinadores de gestão que nos acompanham mensalmente. Advance, Círculo Saúde, Detela, Ebercor, Marco Polo, Metadados, ProAlt, Protesul, Empresas Randon, Rodóio, Cimex e UX. Em nome de toda a nossa diretoria, quero dar as boas-vindas. Percebo que temos aí um conselheiro também, bem-vindo, Piola. A RH Serrana está há 32 anos, né, aí no mercado, e tem por objetivo conectar pessoas e organizações e crescermos juntos. Quero convidar vocês a acompanhar as nossas redes sociais. O ano ainda não acabou, nós estamos com vários eventos ainda, e logo vocês ficarão por dentro, e agora falo aqui em primeira mão. Dia 10 de dezembro, a gente vai ter aí uma transmissão ao vivo, né? Trazendo aí os destaques do ano em RH, juntamente com as melhores empresas para se trabalhar na Serra Gaúcha, na sua segunda edição. Então, coloca aí na sua agenda, o evento será transmitido pelo Facebook. Privilégio, hein? Em primeira mão, a gente nem anunciou nada ainda, tá? Bem-vindos. Vocês merecem, nos acompanham aí em todos os eventos. A Salete está conosco. Ela primeiramente vai trazer, né? Vai falar sobre a importância de cuidar da nossa carreira. Lembrando que a gente é a nossa marca. Eu vi que você falou isso no vídeo, né, Salete? Eu gosto sempre de falar como eu quero ser lembrado, como eu sou visto, qual é a marca que eu deixo. Então, a partir do momento que a gente pensa qual é a minha marca, muda bastante coisa na nossa vida, na nossa carreira, no nosso jeito de ser. Eu te convido a estar conosco, fique bem à vontade. As perguntas a gente pede para as pessoas irem fazendo no chat, e fica à vontade para se apresentar, bem tranquilo. Um abraço. Tá bom, muito obrigada, Simone, obrigada a RH Serrana também. Como a Simone falou, eu sou gaúcha, mas eu saí do Rio Grande do Sul já faz bastante tempo, já saí aí em 93, início de 93. É um prazer estar com vocês aqui da área de recursos humanos, conversando com vocês, trazendo algumas reflexões e alguns insights, compartilhando um pouco do que a gente tem aprendido também, quando a gente fala de cuidar da carreira, né? Tem parte de minha experiência pessoal também, e o quanto hoje a gente vê, às vezes, de profissionais de recursos humanos cuidando de todo mundo, né? Cuidam das carreiras das pessoas dentro das empresas, do desenvolvimento, mas o quanto cada profissional também está olhando para si e o quanto está se desenvolvendo e se preparando para esses novos desafios de mercado que foram muito desafiados em 2021 e com certeza serão novas competências e habilidades que vão ser requeridas, já estão sendo requeridas e serão a partir de agora para profissionais de recursos humanos. Eu tenho 50 anos, na verdade 49,5, porque se eu não tive festa, a gente não completa 50 anos, a gente não vira folhinha no calendário, né? Quando tiver festa, aí sim. Fui executiva por muitos anos de uma multinacional. A minha última posição foi diretora de supply chain em uma fábrica na Colômbia. Eu fui para a Colômbia, morei 4 anos na Colômbia, então eu tenho uma experiência internacional, lidando num ambiente multicultural, num ambiente culturalmente muito diferente do que, embora sejamos latinos, é muito diferente. Então, tive um aprendizado muito bacana. E em 2017, eu resolvi, então, fazer uma transição de carreira e empreender. Mais adiante, eu conto um pouquinho mais para vocês sobre isso. Então, é um prazer estar com vocês. Eu espero que vocês façam bastante perguntas, né?
Às vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas, né? Então, fiquem à vontade para perguntar no chat, ou abrir o vídeo e perguntar a qualquer tempo, tá? Nós estamos aqui em um grupo pequeno, nós somos um grupo aqui de 10 pessoas, então fiquem à vontade para que a gente tenha uma conversa bem tranquila durante essa hora que a gente tem e que, oxalá, eu leve um pouco de reflexão e insights para vocês, ok? Muito bem. Então, um primeiro grande aspecto que a gente olha sobre a questão de como cuidar da carreira, ele passa pela forma como nós cuidamos da nossa marca pessoal. Então, em muitos momentos, o que a gente vê é a gente falar o nome da pessoa e trazer o sobrenome da empresa onde ela trabalha, especialmente se ela trabalha muito tempo naquele local. Então, por exemplo, Débora, você trabalha onde, Débora? Olá, tudo bem? Tudo bem, Débora? Tudo bem. Eu, no momento, estou me recolocando no mercado, mas há poucos meses, no mês de agosto, eu fui desligada da Marco Polo. Ok. Então, posso usar você como exemplo aqui ao longo do tempo? Obrigada, Vou Débora. adorar. Então, tá bom. Então, vamos imaginar que você se apresentava sempre como a Débora da Marco Polo, né? Então, cria uma imagem toda a Débora da Marco Polo. Mas quem é a Débora S.A.? Se a Débora S.A. fosse uma empresa, quem é a Débora? Então, quando a gente está falando de marca pessoal e quando a gente está se posicionando no mercado, é muito interessante, no primeiro momento, a gente entender quem é a gente, quem sou eu, né? Qual é a nossa identidade, né? Do que eu sou feito, né? Então, quando eu olho para essa questão da identidade, eu vou reconhecer talentos e fortalezas que eu tenho. Em muitos momentos, aquilo que nos é talento, a gente não dá valor, porque a gente faz isso de uma forma muito natural. Então, às vezes é importante, às vezes não, é importante a gente perguntar para o nosso entorno no que eu sou boa, né? O que você vê que eu faço bem, né? Independente da área de atuação que se esteja. Então, quando a gente está falando de identidade, a gente está falando muito, então, das fortalezas, está falando de valores. A gente está falando de valores e crenças. Então, o valor é aquilo que me move. Então, por exemplo, eu posso dizer, eu estou procurando trabalho, mas eu não trabalharia em uma fábrica de cigarros, por exemplo. Eu estou trabalhando, mas eu não trabalharia em um ambiente que não respeite esses valores que me são caros, que são importantes. Então, quando a gente está olhando para a gente começa a entender o que realmente me move. E isso faz com que eu olhe e diga o seguinte, eu vou me aliar a uma empresa, ou vou empreender, que é outra possibilidade, né? Mas eu vou fazer isso de uma forma que realmente eu veja que isso atende às minhas necessidades, tá? Então, o primeiro grande aspecto a se olhar é essa questão de olhar quem sou eu. E como RH, a gente tem muito acesso a ferramentas de assessment, a tudo isso que pode nos ajudar a mergulhar mais no autoconhecimento, mas neste momento de vida e carreira. Porque 10 anos atrás era um contexto, agora é outro, pode já ter família, pode depender, ter outras necessidades que, puxa, eu posso procurar trabalho por 4 meses, mas depois disso eu tenho responsabilidades. Então, tem todo esse contexto a ser avaliado, porque isso é importante para entender que abordagem, como você vai abordar o mercado nesse retorno. Então, esse é um aspecto. Aqui, a gente vê a importância da reputação e da credibilidade. Então, a reputação e credibilidade, a gente olha muito, e quando a gente olha como RH, e vocês estão selecionando pessoas para vir para as empresas que vocês representam, vocês pedem referências, às vezes, depende muito de cada empresa. Então, vejam o quão importante é se construir uma reputação, se ter credibilidade. Mesmo dentro do RH é importante se construir isso. Então, como eu estou construindo isso fora da bolha da empresa onde eu estou? Eu participo, por exemplo, de uma RH serrana e interajo com pessoas de outras organizações, eu participo de outras associações, eu faço um voluntariado, né? Por exemplo, posso mentorar alguém. Hoje, tantas pessoas precisam, às vezes, de ajuda de uma construção simples de um currículo, que para a gente pode ser, puxa, mas eu não tenho nada a ensinar, né? Mas para essa pessoa faz uma diferença enorme. Então, o primeiro ponto é quem sou eu.
Um segundo ponto é o que eu quero neste momento de vida e carreira. Então, Débora, uma vez que você saiu, por exemplo, da Marco Polo, ou outro que está trabalhando e dizendo, nossa, amanhã eu tenho que acordar e ir trabalhar. Isso já não me move mais. Isso já é sofrimento, mas eu preciso do dinheiro para pagar as contas. Então, quando a gente olha a transição de carreira, ela não acontece só quando eu estou buscando uma posição no mercado. Eu deveria estar pronto para fazer uma transição a qualquer momento, porque a gente não sabe se amanhã vai chegar no trabalho e o empregador vai dizer, olha, tem uma reestruturação, ou você já não atende mais expectativa, assim por diante. Então, o que eu quero nesse momento e também por que eu quero isso? Porque o que eu quero pode estar ligado a uma missão de vida. Mas por que eu quero isso, tá? É muito mais a questão de causa, de propósito. Eu até separei aqui, depois vocês já devem conhecer ele, né, o Simon Sinek, que é começar pelo porquê. Então, por que eu quero fazer isso? Né? Eu quero fazer por essas razões, porque me atendem a essas necessidades, aos meus valores. Que objetivo, então, eu tenho nesse momento de vida? Eu quero ter um novo ciclo de carreira, né? Quero ir para uma empresa, fazer uma ponte, porque mais à frente eu quero empreender. Eu quero ir para uma empresa, o que eu quero? Porque os ciclos estão cada vez mais curtos. Aqui em São Paulo, eu tenho observado entre pessoas, tanto clientes como pessoas do nosso relacionamento, os ciclos de carreira estão de 1 ano a 3 anos. Muito mais curtos. A gente não vê mais ciclos longos de 15, 20 anos. Isso já a gente começa a ver como mais raros. Que tendências a gente está vendo no mercado hoje, né? Então, quando eu olho como tendências, se eu estou buscando uma vaga em um segmento de tecnologia, né, numa Amazon, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a Amazon hoje já não está colocando localidade em algumas vagas, porque ela já pressupõe que vai ser home office. Então, você pode estar em Caxias, em Fortaleza, e atender aquela vaga, porque vai ser home office. Então, a gente vê aqui que tendências tem no mercado, né? E aqui a gente olha o quanto que eu estou me atualizando, o quanto que eu estou aprendendo. Se nós olharmos, por exemplo, até tempo atrás, você só fazia, tanto até atendimentos terapêuticos, de coaching, de treinamento de grupos, todos presenciais. Não se imaginava fazer algo diferente de não ser presencial, né? Então, quando a gente olha para isso, o que a gente vê? A gente vê o quão importante é eu estar preparado para uma nova tendência, para um novo ciclo, né? Hoje a gente faz, por exemplo, a gente aplica Action Learning, que é uma metodologia que está super agora super em alta, e faz tudo online, tá? A outra questão que a gente vê também, deixa eu só admitir aqui, a gente vê, então, aqui, o que eu quero, ele é muito importante, porque ele vai me ajudar como eu vou me posicionar no mercado. Então, muitas vezes, por exemplo, vamos imaginar que a Débora trabalhasse na área de marketing da Marco Polo. Então, todo o currículo dela tem experiências em marketing e tem também as qualificações em marketing, mas ela quer se candidatar a uma vaga de recursos humanos. Então, que história ela vai contar para se candidatar a uma vaga de outra área, que está querendo fazer uma mudança de carreira? Então, aqui é extremamente importante olhar o quanto que eu estou me atualizando. Porque, às vezes, a pessoa diz assim, mas eu não estou trabalhando há 3, 6 meses, estou fora do mercado. Às vezes, essa pessoa está muito mais atualizada do que quem está trabalhando, porque ela está fazendo cursos, ela está participando de processos, ela está mais antenada, tá? Então, aqui, quando a gente olha, então, primeiro, quem é você? Segundo, o que você quer nesse momento de vida e carreira? O que eu quero a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Eu costumo dizer que a longo prazo a gente precisa pensar em plantar araucárias, né? Plantar pinheiros. Então, se aos meus 55 anos eu quero fazer determinada atividade, ter uma aposentadoria X, eu tenho que começar a pensar agora. O terceiro pilar que a gente olha é como eu me diferencio no mercado. Então, se eu vou concorrer a uma vaga de recursos humanos, olha a Sara Jane aqui, gente, que alegria ver a minha
colega de segundo grau? Bem-vinda, Sara. Muito bem, então nós temos aqui, o terceiro pilar é como eu me diferencio no mercado. E como eu me diferencio, se eu vou concorrer a uma vaga hoje, considerando o atual cenário, que você tem aí milhões de desempregados, eu posso estar concorrendo com outras 50 pessoas para aquela mesma vaga. Então, como que eu me diferencio? Quais são as minhas realizações? Tá? E aqui nas realizações, nós utilizamos muito a metodologia STAR. A metodologia STAR é uma onde eu tenho que situação eu conduzi dentro de uma organização ou na minha vida, quais foram as tarefas, os obstáculos, os desafios que eu tive, quais foram as ações que eu implementei. Então, uma coisa que no passado era feio dizer eu fiz em primeira pessoa, usar verbos em primeira pessoa, hoje é necessário. Eu liderei, eu construí tal coisa. Então, que ações eu fiz e, por fim, que resultados eu trouxe para aquela organização. Então, quando eu olho dentro da metodologia STAR e eu construo as minhas realizações, escrevo mesmo as minhas realizações, eu estarei muito mais tranquilo em uma entrevista. É alguém que conta uma história com início, meio e fim. E quando a pessoa escreve faz o seu levantamento de realizações, também permite escrever o que eu chamo de frase nocaute, que é a frase que eu levo para o meu currículo depois. Eu construo para o meu currículo. Porque o currículo, ele não é uma descrição de cargo. Ele é, sim, um compêndio de realizações. Então, quando eu olho realizações, eu vou ter qualificações. Quais são as minhas qualificações? Tá? Até dando um passinho um pouco diferente. Então, se eu olho para um currículo, qual é o meu objetivo? Vou voltar para a Débora. Qual é o objetivo? Eu quero trabalhar em recursos humanos. Ok. Quais as qualificações que eu tenho para trabalhar em recursos humanos? Então, é um sumário de qualificações. E as realizações é o que vai suportar essas qualificações. Que realizações eu tenho? O que eu já fiz que demonstram que eu tenho, né, essas qualificações, essas competências, essas habilidades? Muito bem. Como eu me posiciono no mercado? Posicionar-se no mercado, até no sentido de quando eu peço ajuda para alguém. E pedir ajuda para alguém pressupõe que você tenha um networking, que eu gosto mais da palavra netweaving. Netweaving é como eu construo e mantenho as minhas relações, não só por interesse. Especialmente vocês de recursos humanos, quantas vezes já receberam pedidos de ajuda? Puxa, eu estou desempregado, preciso de ajuda, assim por diante. Daí você pensa, puxa, faz 10 anos que a pessoa não fala comigo, agora vem pedir ajuda, nem perguntou como eu estava. Então, como que eu mantenho as minhas relações? Então, netweaving é você construir relacionamentos independente de interesse, simplesmente pelo prazer de estar com o outro. Se isso gerar negócios ou não, é outra história. Tá? Então, como está hoje a sua rede de relacionamentos? Quem pode te ajudar hoje? Tá? E no networking, netweaving, a gente diz assim, puxa, eu adoraria, né? Vamos olhar aqui. Eu adoraria ter um horário e conversar com a Araceli para que ela me conte como que está o mercado, que dicas ela me dá. Puxa, mas ela deve ser muito ocupada, não vai ter tempo para mim. Isso é um engano. As pessoas têm muito mais tempo do que você imagina e disponibilidade. Ou não, você já tem. Então, mandar uma mensagem que represente você, não uma mensagem padrão, no LinkedIn, assim por diante, né? Por exemplo, você diz, puxa, eu adoraria conversar com o diretor de recursos humanos da Randon. Por que não enviar uma mensagem e verificar se tem 20 minutos para um café online? Um café online. A pessoa é mais fácil da pessoa ter essa disponibilidade. Por que não arriscar? A pessoa não espera, é algo inusitado. Tá? E funciona, eu faço isso com muita frequência. Tá? Então, o networking é fundamental, mas é construção. E quando a gente faz uma reunião de networking, eu costumo colocar o seguinte, que muitas vezes a pessoa diz assim, você tem um tempo para tomar um café, na época que a gente ainda podia sair tomar café, que eu amo. Aliás, eu tenho a minha super xícara de café aqui. As pessoas chegam e despejam a necessidade delas em cima de você. E fala do que precisa, de tudo que ela sabe fazer, assim por diante. Mas, às vezes, o mais importante é a pessoa que está à sua frente. Quando você marca uma reunião de networking, 80% do tempo é do outro, não seu. Você vai dar
o palco ao outro para contar como ele está. Interessar-se genuinamente para o outro. Em algum momento ele vai abrir. E você? Me conta sobre você, como eu posso te ajudar. Então, esse é algo que as pessoas fazem muito equivocada e afastam as pessoas, ao invés de aproximar, porque só despejam a necessidade e não se importam com o que está passando com o outro. O outro ponto importante é a questão, então, que eu falei de atualização e aprendizagem, a gente já falou um pouquinho de como eu abordo o mercado. E, por fim, então, o quarto pilar é como eu me comunico, tá? Como eu me comunico? Eu me comunico através do currículo, que tem essas grandes informações, né, que eu trouxe para vocês, tipo, no passado, você tinha um currículo lá com 5, 8 páginas e tal. Hoje, um currículo com mais de 2 páginas não é lido. O ideal são 2 páginas. Então, você, como informação, você vai trazer somente nome, e-mail, celular e URL LinkedIn, só. Vai deixar claro qual é o objetivo. Ah, é um cargo de liderança em recursos humanos. É o quê? É cargo mesmo, são áreas de atuação. As qualificações, que qualificações eu tenho, qual é a minha experiência. E se eu tenho uma experiência muito longa, você pode priorizar os últimos 10 anos e colocar uma frase de mais informações detalhadas no LinkedIn. Não precisa estar nesse momento, porque não é a minha atividade lá do início da carreira de recepcionista no Hospital Pompeia, que eu fui, que vai agora me alavancar para o que eu busco. Mas ela é importante como progressão de carreira, então ela vai estar no LinkedIn, mas não no currículo. O outro aspecto é formação, que você vai colocar, formação acadêmica. Cursos e certificações é dos últimos 3 anos, porque o restante já pode estar obsoleto, né? Já pode não fazer mais sentido. Então, são cursos mais recentes em linha com o seu objetivo. Por exemplo, eu amo gastronomia, eu faço curso de gastronomia hoje, mas eu não posso colocar isso no meu currículo, porque não é isso que vai alavancar o que eu estou buscando, de repente, numa posição de recursos humanos. Então, aqui, o currículo, a gente vai trazer isso de uma maneira sucinta, clara, realizações, entregas, né, com resultados quantitativos e qualitativos. Outra questão importante é que muitas empresas, e vocês, não sei se já pediram, estão pedindo que o candidato envie um vídeo gravado, contando sobre ele, respondendo a pergunta, falem sobre você. Então, isso está cada vez mais comum, então é importante treinar isso também. O outro aspecto é a entrevista. As pessoas que trabalham em recursos humanos são acostumadas a entrevistar pessoas, não a serem entrevistadas. Como você se sentiria sendo entrevistado, né? Então, que pergunta você se faria e como você responderia? Aqui, vocês podem até fazer um workshop ou algo nesse sentido, né? Para vocês exercitarem entre vocês. É importante. Às vezes eu vejo pessoas com 20 anos de experiência saindo muito mal numa entrevista porque ficou 35 minutos respondendo a pergunta, fale-me sobre você. Quando eu deveria usar, no máximo, 3 ou 4 minutos. Então, aqui é como eu realmente vou captar e entender o que o entrevistador está me perguntando. Isso é preparação, isso ajuda muito. Outra coisa que a gente vê muito também nos currículos é, quando a gente fala de realizações, eu vejo as mulheres sendo mais tímidas em suas realizações, então subestimando suas realizações, e em muitos momentos eu vejo, às vezes, um superestimado na questão dos homens. Nós, mulheres, quando vamos nos candidatar a uma vaga, se não tiver 100% check de todos os requisitos, eu não vou me candidatar. O homem, se tiver 50%, ele já se candidata, ou até menos. Então, como que eu vou olhar e dizer, esse eu tenho realmente ou não? Como que o meu currículo vai realmente me representar com as minhas qualificações, com o que eu tenho a oferecer? Então, aqui a gente fecha os 4 pontos do que se refere à marca pessoal, mas tem algo muito importante, quando eu estou falando do LinkedIn. O LinkedIn não é um lugar só para eu ser encontrado. O LinkedIn é um lugar para você gerar conteúdo, para você trazer realmente, escrever um artigo, compartilhar o que você está aprendendo. Então, o LinkedIn, ele trabalha são robôs que estão trabalhando, é o ATS, Applicant Tracking System. Então, eu tenho aqui um briefing de uma vaga, que vai fazer match com o seu perfil no LinkedIn. Se isso aqui estiver mais próximo, vai te colocar mais bem posicionado para que um eventual recrutador te chame. Então, é importante que você trabalhe, que você olhe o seu LinkedIn
e que ele realmente te represente, né? E hoje, digamos assim, é realmente um local para você dedicar tempo. Se eu for, por exemplo, indicar uma rede social para você realmente aprender e companhia, é o LinkedIn, tá? Tem muito espaço para isso. Depois vocês podem me adicionar lá, que eu vou adorar, viu? Muito bem, então aqui nós fechamos esse bloco, depois eu falo um pouquinho de competências para tempos de mudança, mas eu estou aberta aqui para perguntas que vocês queiram fazer aqui. Tem alguma aqui no chat? Deixe-me ver. Oi, não, no chat não tem, mas conta para nós como foi a sua transição de carreira. Muito bem. Então, eu trabalhei no mundo corporativo por 24 anos, né? Eu comecei em uma companhia, numa multinacional em Joinville, como assistente social. Mas eu fiz toda a minha carreira em negócios, em negociação, supply chain, logística, né? Então, e aí eu tive, a minha última posição foi como diretora de supply chain em uma fábrica de lavadoras na Colômbia, né, onde eu morei por 4 anos. Então, ao longo da minha carreira, eu fui exercitando outras habilidades que eu gostava muito. Negociação é algo que eu gosto muito. Quando foi em 2017, a empresa entendeu que o meu ciclo havia se encerrado e a empresa me demitiu, né? E não tem problema nenhum, né? No passado dói muito, porque a gente tem um período de aceitação, de muita raiva, de tudo isso porque essas perguntas todas passaram por mim também. Entretanto, quando eu olhei e disse assim, peraí, não, eu dei muito certo, fiz muita coisa, né? Eu tive uma carreira muito boa, que eu considero, né, que foi muito exitosa, né? Considerando nessa área, você que me conheceu, Lessa Jane, lá de trás, né? Então, eu tive uma carreira muito exitosa, que eu tenho muito orgulho dela. Então, quando chegou em 2017, eu pensei, bom, eu estava voltando para o Brasil depois de 4 anos, e agora, o Brasil era outro. Olha as mudanças todas que aconteceram entre 13 e 17 no Brasil. Eu voltei para um novo Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, o que foi o grande diferencial? O meu netweaving. Porque mesmo morando na Colômbia, eu mantinha os meus relacionamentos. Só em 2017, eu computei que eu encontrei 200 pessoas. Não é exagero, gente. Tanto em grupo quanto individual, eu encontrei 200 pessoas. Eu adoro me relacionar com pessoas e encontrei essas pessoas. E elas perguntavam, e aí, você quer que eu te indique para uma posição e tal? Eu, não. O que você quer fazer? Ainda não sei. Eu tinha uma lista enorme do que eu não queria. Eu não quero mais acordar com despertador, eu não quero mais enfrentar o ambiente político ou politicagem de organizações, ou não ser valorizada, de repente, em uma posição porque eu sou mulher, né? Se eu fosse homem, eu teria chegado a vice-presidente, por exemplo. Então, o que acontece, né? Eu não quero mais isso. Mas, entretanto, eu não sabia o que eu queria. Isso é um fato, né? E aí eu pensei, então, o que eu vou fazer? Só que em 2012, eu havia feito uma formação em coaching para utilizar com as minhas equipes que eu liderava dentro da organização. E aí eu comecei nessa conversa com as pessoas, nesse encontro de networking com elas diziam, mas você sempre foi reconhecida por desenvolver pessoas, por formar sucessores, as pessoas te procuravam para mentoria, para coaching, e por entrega de resultados. Então, quando eu perguntava para as pessoas, isso que elas diziam. E aí eu comecei a atender pro bono, até que chegou no final de 2017, uma pessoa do meu relacionamento me indicou uma pessoa para atender, mas eu iria cobrar. Eu pensei, cobrar? Quanto? Como? E aí eu passei, então, fiz a proposta, a pessoa aceitou, 3 meses depois eu tinha 16 clientes, né, entre pagantes e pro bono. Só que aí eu decidi fazer uma formação mais robusta. Eu tinha feito a ICI, que é uma formação certificada pelo ICF, que é o International Coach Federation. Aí eu fui fazer Erickson. Só que para fazer Erickson, os primeiros 4 módulos eram R$32 mil. Puxa, mas eu vou tirar R$32 mil, né, investir? Mas eu disse, ou eu faço algo bem feito para manter a minha credibilidade e a reputação que eu tenho, ou eu não faço. Então, né, a italiana, né, segurando, mão fechada, vai para o curso. Quando eu estou lá, nos primeiros 20 minutos, eu sabia que eu estava no lugar certo. Eu fiz a formação no Erickson e nesta formação eu conheci, em 2018, as minhas 2 atuais sócias e a gente abriu a Amblur. Amblur, então, blur em inglês é embaçado. Amblur
é tornar claro, clarear ideias, né? Que é o que nós fazemos. Então, hoje a gente atende tanto pessoa física quanto empresas em desenvolvimento, em coaching, em transição de carreira, em personal branding, assessments. Então, a gente também continua estudando para a gente continuar entregando aí o nosso melhor. E é uma alegria hoje eu ter as minhas duas sócias, que é Flávia e Mari, que são pessoas muito diferentes, né? E nós três nos encontramos com um viés central muito importante, que é os nossos valores. Nós temos valores muito convergentes, tá? Então, isso é o que nos une, né? No sentido de nós trabalharmos juntas. Ok? E eu sou muito feliz com o que eu estou fazendo agora. Muito bem. Perguntas, pessoal? Eu acho que tu pode seguir, Salete. Só tem elogios aqui, né? Não poderia ser diferente. Sempre foste muito dedicada em tudo que fazia. Sara Jane. Obrigada, Oi, Sara. eu tenho uma pergunta. Pois não. Já saí da sobremesa, já cheguei no escritório agora. Que eu tenho bom. uma pergunta. Tu comentaste sobre as questões de que talvez se tu tivesse numa condição, tu fosse presidente da empresa, mas estando numa condição, sendo mulher, isso já não era encarado na tua época, e acho que nem agora, da mesma forma. A minha pergunta é assim, dicas sobre isso da tua parte, porque como tu trabalhaste muito nesse mundo corporativo, nós aqui, no escritório só de mulheres também, nós também enfrentamos algumas barreiras em relação ao nosso trabalho, em relação a empresas que só contratam homens, em relação a uma cultura de que o nosso trabalho, por sermos mulheres, tem que ser mais barato do que o dos homens, sabe? Em muitas situações. Então, eu queria te pedir assim, uma dica da tua parte, com toda a tua experiência, o que tu acha? Porque a gente não vai brigar contra um sistema, a gente tem que ser melhor que isso. Como que eu posso fazer isso acontecer? Então, aqui eu trago, em 1999, eu saí da área de recursos humanos como analista de recursos humanos e fui para a área de suprimentos como analista de compras de suprimentos. Na época, como negociadora, eu fui a terceira negociadora em um grupo de 142 pessoas. Tá? Então, quando eu comecei a atuar em suprimentos, eu tinha que falar como um homem, me posicionar como um homem para ser respeitado. Fato. Mas essa não era eu. Mas essa era a maneira que eu encontrei de sobreviver nesse mundo. O que acontece? Com o decorrer do tempo, a gente foi mostrando o trabalho e o valor. Só que, por exemplo, você pode, em muitas organizações, ter gerente júnior, homem, gerente júnior mulher, ganhando exatamente o mesmo valor. Isso é um fato, porque hoje tem muito mais equiparação. Entretanto, para uma mulher ser promovida a gerente júnior, ela demora de 5 a 8 anos a mais do que um homem. Então, não é a mesma trilha. Então, quando a gente olha isso, eu vejo assim, hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que na empresa que eu trabalhei, quase 50% das negociadoras são mulheres. Então, o que eu vejo é pelo exemplo. Realmente, você vai mostrando o teu valor. Efetivamente, eu vejo, por exemplo, dentro da organização, eu fui morar em Medellín, na Colômbia, que é muito parecido com o Rio Grande, tá? Em termos culturais, desses que você está falando. Então, por exemplo, eu estava em reunião de diretoria, tinha 20 pessoas, eu era a única mulher. E eu falo espanhol muito bem. E aí, o colombiano chegava, pegava a mão no meu braço e dizia assim, o que a Salete quis dizer foi isso e isso. Eu pensei, mas será que a pessoa não entendeu, né? Parece que eu fui tão clara. Então, aí a gente via essa questão toda e o que acontece? Em vez de eu me chatear e companhia, eu procurava sempre fazer o melhor. Então, digamos, se eu olhar hoje, eu vejo que tem muito mais espaço para as mulheres. Eu acho que em grandes cidades, como aqui em São Paulo, isso já é muito mais, como é que eu vou dizer, fácil. Só um momentinho, por favor, que eu vou precisar desligar algo aqui. Um minuto, por favor. Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí no chat e a gente aproveita aí o conhecimento da Salete, da vivência dela.
Mil perdões, tá? Eu tenho uma vela que eu costumo ter ela começou a pegar bastante foguinho, diga na hora de eu desligar ela, me desculpe. Então, eu estava falando sobre participação em reuniões de BOD, de Board of Directors, e então, em muitos momentos, você precisava realmente, às vezes, ir pela força, né? Para você ter o teu espaço. Só que eu aprendi ao longo do tempo que eu, sendo eu mesma, eu tinha muito mais espaço do que pela força. Tive dificuldades muitas, não foi tão simples assim, não, ao longo do tempo. Mas eu acredito que você fazendo um bom trabalho e você se posicionando adequadamente, você consegue o teu espaço. Então, só que eu vejo que, como mulheres, vocês podem se ajudar, a gente pode se ajudar e se unir muito mais nesse sentido. Nesse momento, eu sou mentora de um grupo, que eu até quero indicar a vocês, que é do Instituto Vacelo Goldoni, mentoria colaborativa. Ele se chama Nós por Elas. Então, são mentores homens das mulheres que mentoram outras mulheres. Nós estamos na 4ª edição, são 250 mulheres mentoradas. A próxima edição vai sair lá em janeiro, deve sair as inscrições, então acompanhem pelo LinkedIn que vocês vão verificar. As 250 primeiras inscritas é que garantiram as vagas, né? Tem alguns critérios nesse sentido. Tem 4 mentorias gratuitas, mais uma série de lives sobre vários assuntos, que é fantástico, tá? Então, o que eu indico para vocês. Então, no sentido de a gente se ajudar. E não é ser contra os homens, é trabalhar juntos. Eu acho que tem valores convergentes, perfis convergentes que a gente pode trabalhar juntos, tá? Não é nem 8 nem 80, é trabalhar juntos, cada um tendo e mostrando o seu valor e espaço. Né? Outro ponto que eu queria trazer para vocês, obrigada, Araceli, pela pergunta. Obrigada. Outro ponto que eu queria trazer para vocês é sobre algumas competências que a gente tem observado, tanto emocionais quanto tecnológicas, durante a pandemia e pós-pandemia. Então, a questão da adaptabilidade, né? Efetivamente, você ter uma mentalidade aberta é extremamente importante. A questão da inteligência emocional. Inteligência emocional é o que está super em alta, né? A gente até brinca que nas organizações nós somos contratados pelo currículo e pela inteligência em si. E eu sou demitida por comportamentos, por falta de inteligência emocional e assim por diante, né? Então, sou contratado por hard skills e demitido por soft skills, né? Então, esse é um aspecto interessante. A questão da resiliência, tá? E a resiliência, em tempos de pandemia, eu até acessei um outro conceito que é o antifrágil, né? O frágil é uma taça de cristal que ela simplesmente se quebra, né? Agora, na pandemia, vocês viram que muita gente realmente se quebrou na pandemia, no que se refere à questão até emocional. O resiliente, ele toma uma pancada, mas ele se ajeita e ele volta à condição. Tipo, usa um martelinho de ouro no carro e resolve. Agora, o antifrágil é aquele que leva uma pancada, ele se recompõe e sai melhor, ele aprende com isso, tá? Então, é um conceito que está bem forte agora, que a gente vem utilizando ele. Na questão de aprendizagem, a gente tem trabalhado muito com lifelong learning, que é o aprendizado contínuo, você vai aprender sempre, tá? E aliado a isso, com a curadoria de conhecimento. Curadoria de conhecimento é, se eu quero, por exemplo, investir e mais adiante trabalhar com marketing digital, né? Eu começo a compor o conhecimento. Você sabe que quando a curadoria vem de curadoria de arte, né? Você tem um curador que vai lá e elege obras para fazer a exposição. Então, hoje, que a gente tem uma disponibilidade muito grande de informação, né? Como que eu vou lá e seleciono o que é importante para mim? Então, a curadoria do conhecimento sendo feita individualmente, por cada pessoa, tendo a sua autonomia. Nós não podemos esperar que as organizações invistam no nosso desenvolvimento. A gente precisa cuidar da nossa parte. A questão da empatia, e a questão da empatia, ela é fundamental, tá? Porque essa questão de cuidado, eu vejo muito, tá? E é muito triste, as pessoas se inscrevem para as vagas, elas nunca recebem retorno, elas fazem entrevista, não recebem retorno. Então, esse cuidado de dizer, olha, às vezes, um feedback que o RH pode ajudar muito nisso, de dizer, olha, o teu currículo está mal escrito, você poderia fazer mais isso, aqui você não foi bem nisso e nisso, se prepara dessa forma. Isso vai ser muito mais valioso do que dizer para a pessoa, não, nós encontramos uma pessoa com o perfil mais adequado. Aquelas respostas padrão. Então, é um momento de empatia. Aqui a gente está falando de
colaboração, de cooperação mesmo, de olhar o outro que ele está buscando, e às vezes ele não sabe como se apresentar. Então, como a gente ajudar? A questão de conectividade, a parte digital, isso veio para ficar. Então, formação online, né? Antes a gente dizia, puxa, fiz um curso online, não tem valor. Agora a gente vê que não é assim. A questão, por exemplo, de gestão de tempo. Então, quando fala em conectividade, hoje a gente trabalha em home office, e isso faz com que eu precise gerir melhor o meu tempo. Então, as organizações que antes precisavam muito de comando e controle, quer dizer, eu quero que você esteja aqui às 7h17, saia às 5h18, né? E eu tenho que monitorar cada passo que você está fazendo. Eu vou buscar hoje com as pessoas que elas façam aquela entrega. Se ela vai fazer no final da tarde, porque de manhã ela tinha que acompanhar os filhos que estão em casa fazendo aula online, ele pode fazer isso. Então, como que a gente tem essa empatia de entender esses momentos de cada pessoa também? Então, acho que tem muitas coisas acontecendo que estão nos desafiando a pensar diferente e a nos manter atualizados. Então, a mensagem que eu queria trazer, assim como um todo para vocês, é essa mensagem de permanente aprendizado. Tá? Então, tem muito conteúdo fantástico disponível hoje na internet, né? Sobre o assunto que você quiser. Tá? Então, se você tiver a curiosidade, se você tiver realmente a vontade de aprender, tem muita coisa disponível, né, que a pessoa pode acessar. Tá? Então, quando a gente fala em marca pessoal, em construir uma marca forte, uma marca com credibilidade e reputação, você vai fazendo ela no teu dia a dia, nas tuas interações, no trabalho, com as pessoas que você impacta. Então, é algo contínuo que você vai construindo. Mas é o teu nome, né? Então, é a Sarajane de Oliveira. Quem é a Sarajane de Oliveira? É uma pessoa assim, assim, assim. Então, essa pessoa, não ligado à empresa que ela atua ou assim por diante, tá? Então, construir uma marca pessoal forte é muito exitoso para qualquer coisa que você vai fazer, quer seja você estar no mundo corporativo, quer seja você empreender, por exemplo. Alô, Valmir, tudo bem? Tudo bem, eu estou quietinho aqui no meu canto. Mas eu vi quando você entrou. Tudo bem? Tudo bom contigo? Não, até aproveitando aí, porque da mesma forma, eu não estava sendo visto, mas estava acompanhando, né? Quando tu fala nessa questão aí do tempo, né? Antigamente o cara trabalhava, né? 20 anos, 25 anos, 30, e chegava a carteira lá no RH, pô, mas o cara aqui não para em lugar nenhum se ficava menos de um período assim, né? Tu tá falando bastante sobre a questão da empregabilidade, né? Mas a gente também está indo para um viés, em São Paulo com certeza muito maior e há muito mais tempo, essa questão de empreendedores, não mais empregados voltados a CLT, né? Com carteirinha assinada e tal. Então, isso tudo que tu fala também é a questão de valorizar a própria pessoa jurídica, vamos dizer assim, que as empresas estão indo, algumas delas, e Caxias também está fazendo algum movimento um pouco mais tímido, mas de contratar empresas, né, pessoa jurídica. Então, também tem essa questão da valorização da marca, da empresa, da pessoa que vai estar prestando. Exatamente. Né? São dois pontos que você traz bastante interessante, Valmir. Um é que muitas posições de executivos estão sendo contratados como PJ. Eles, é o diretor comercial da empresa X, mas ele não é um CLT, ele é um PJ. Então, isso com uma frequência muito grande, o que era mais restrito às áreas de TI, que tinham muito, agora está em toda a organização. E o outro aspecto, esse tempo, por exemplo, antes a pessoa olhava, a pessoa trabalhou 30 anos nessa empresa, então ela tem, ou períodos de 10, 15 anos, então a pessoa, ela vai, ela trabalha e se dedica. Isso hoje já é diferente. Uma pergunta que é feita com muita frequência geralmente em relação aos últimos 3 trabalhos, imagino que a pessoa ficou 1 ano e meio, os ciclos são mais curtos. Me conta por que você saiu da empresa, a declaração de saída, né? Então, às vezes a pessoa ficou 1 ano, a empresa reestruturou e demitiu a metade. Então, não é porque ela não prestava. Então, aqui é importante qual é a declaração de saída. E, às vezes, aqui as pessoas trazem nessa fala muito carregada, muita raiva, muito ressentimento. Isso não ajuda em nada. Nem numa reunião de networking, tá?
e muito menos em uma entrevista. Ah, não, mas eu estou sendo verdadeiro, né? Mas não precisa se chicotear, né? Certo? Então, peraí, como você está se vendendo? Aí a pessoa vai dizer, ah, não, porque tinha muito assédio A, assédio B, assédio C dentro da empresa. O entrevistador vai pensar, será que a pessoa vai vir para cá e vai ver a mesma coisa? Porque às vezes isso acompanha a pessoa, né? E não é do local. Então, é importante a pessoa ver qual é a mensagem que ela quer passar para um entrevistador, o que ela vai contar como saída dessas organizações. Uhum. Legal, obrigado. Imagina. Estamos aí, né, quase finalizando, temos mais uns 10 minutinhos. Alguma pergunta? Salete, eu vou te fazer uma pergunta. Como você está vendo o mercado de RH hoje? Como você percebe ele? Então, o que eu estou vendo do mercado de recursos humanos, e principalmente aqui em São Paulo, a gente acaba interagindo muito, é que os profissionais estão se reinventando muito. E o profissional de recursos humanos precisa entender do negócio, do impacto que ele gera no negócio. Então, às vezes, recursos humanos diz, ah, não, para eu substituir uma pessoa, eu preciso de 45 dias. Não, espera aí, você não consegue fazer em menos tempo? Quanto isso está gerando de impacto no negócio? Então, olhando recursos humanos mesmo como parte integrante do negócio, que participa de uma discussão mais ampla dentro das organizações. Esse é um ponto. O outro ponto que eu vejo é que os profissionais de recursos humanos precisam gostar de gente. É meio estranho, mas a gente vê muito isso de profissionais de recursos humanos que não gostam de gente, tá? E aí, por exemplo, o candidato liga desesperado porque ele não tem mais como pagar as contas, pergunta como vai a posição, a pessoa, nossa, aquele chato ligando de novo. Então, assim, situações bastante tristes de a gente ver. Mas acho que uma questão muito clara é, se você não está feliz, então eu vou trabalhar em outra área onde eu seja. A transição de carreira, você pode mudar de área a qualquer tempo, né? Então, acho que essa questão é outra questão importante. O RH também trabalhar agora nesse formato online, que é o RH ajudar a organização a buscar os candidatos que melhor se adequam a um trabalho remoto e aqueles profissionais que precisam de gente para interagir e trabalhar em funções que vão trabalhar mais presencialmente, porque a questão do remoto veio para ficar também. Então, acho que tem papéis muito importantes de recursos humanos e que exige uma renovação, um aprendizado e agilidade por parte de recursos humanos. Muito obrigada. E Sara, me conta. Tá fechado. Tudo bem, Salete? Muito feliz de poder... Que bom vê-la por aqui. Que linda trajetória. Fico orgulhosa, né? Por saber, assim, desse teu crescimento, desse teu desenvolvimento. Eu sabia notícias, assim, muito remotas, né? E o Leandro, que também é muito raro a gente se comunicar, enfim, né? Mas, de qualquer forma, eu tinha algumas notícias nesse sentido. E eu estou trabalhando já ainda, né, na área da psicologia, segui o ramo aí da organizacional e do trabalho, e já venho há 12 anos sendo professora universitária na FSG. E esse ano eu fiz uma parceria com uma colega de trabalho para a gente estruturar uma prestação de serviços, né, uma assessoria nessa área. Mas quando a gente divulgou o nosso, né, pela internet, enfim, a nossa parceria, no dia seguinte entrou o decreto, enfim, né, do isolamento social e tal, então a coisa não fluiu muito, né? Mas a gente não vai desistir, né? Vamos estar buscando ainda outras opções para até essa fala tua aí auxilia muito a gente pensar de que forma a gente pode abordar as organizações que ainda estão um pouco fechadas, né, para o atendimento em algumas áreas, e o nosso foco é específico na saúde do trabalhador. Exato. Essa é uma área, Sara, muito beneficiada agora durante a pandemia.
As empresas estão criando áreas de saúde emocional dos trabalhadores, com um gestor, áreas enormes dentro das organizações. Isso vai ser algo muito favorecido. Então, se a gente olhar do ponto de vista também de online, o nosso negócio cresceu 30% nesse último ano no online. Então, tem uma possibilidade muito grande. Então, como você se posiciona no mercado, porque tem muita gente precisando, tá? Mas às vezes não sabe a quem buscar, assim por diante. Então, isso pode ser perfeitamente feito online e contribuir, né, com as pessoas, né? Então a gente está engatinhando ainda nesse processo, né? E uma coisa que nos falta um pouco é essa questão assim de marketing, de se posicionar, que é uma área que a gente desconhece ainda, né? Porque as duas são frutos assim de organizações de permanência de longo tempo, então a gente fica com um pouco de dificuldade nesse sentido. Mas eu acredito que vai abrir aí um campo um espaço de trabalho para esse tipo de profissional, com certeza. Então não dá para desistir. De jeito nenhum. Muito bem. Salete, mais alguma pergunta? A gente tem, não saiam, por favor, antes de responder a nossa avaliação. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer uma selfie, eu agradeço. Salete, em nome de toda a nossa diretoria, tem o Romir aqui, né, que pode dar uma palavrinha. Quero te agradecer. E eu acredito que contribuir com a nossa carreira vem muito disso que tu falou, né? A gente precisa gostar de gente independente da área que a gente está. E ontem mesmo a gente conversava num outro grupo, né? Onde a gente já viu essa frase escrita, mas ontem veio e hoje ela fecha bem. Que a gente precisa se importar verdadeiramente com as pessoas, porque elas não vão se importar com aquilo que tu sabe até perceberem o quanto tu te importa com elas. É aí que tu passa a ter influência, né? Aí que tu passa a ser notado, é aí que tu passa a construir a tua marca e deixar um legado. Então, quando a gente fica a dica aqui, né, nossa interna aqui da equipe da RH, né? Como eu quero ser lembrado? A gente fala muito disso e hoje a gente tem um sobrenome, né? A Simone da RH, a Paula da RH. Mas se eu cuidar da minha marca, vai ser a Simone quando eu não estiver mais aqui. Então, contribuindo aí com a tua palestra. Muito obrigada. Bem, obrigada. Volmir? Agradeço muito pela oportunidade de estar com vocês. Salete, então, só reforçando as palavras da Simone, eu te agradecer, né? A gente está, ainda mais nesse novo momento que nós vivemos, né? Até então, isso eu não canso de falar, eu repito muito, porque a pandemia tem todos os seus pontos negativos, e sabemos todos, né? Mas, por outro lado, essa interação, né? Esse novo olhar, talvez há um tempo atrás se falasse em alguma palestra, algum treinamento do formato que estamos fazendo hoje, né? Seguramente o pessoal ia olhar, né? Bem de nariz torto e tal, né? Então, isso proporcionou também, então, até te trazer de São Paulo aí para poder conversar conosco, né? Então, acho que é muito válido, é um papel que a RH está procurando desenvolver, a questão da gestão das pessoas, né, dos profissionais de todas as empresas. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aí e conte com a gente aí, né, Simone, que precisar, a RH Serrana está aí. E agradecer o pessoal que participou também, né, de estar conosco nessa tarde. Muito obrigado. Tá bom. E aqui, então, como um bônus para a Débora, que está em transição de carreira, se quiser trocar algumas palavrinhas aí sobre construção de currículo, alguma coisa nesse sentido, me escreve no LinkedIn e a gente pode conversar. Obrigada a todos, obrigada, Salete, de coração. Vou colocar a pesquisa, né? Muito obrigada, acompanhe as nossas redes sociais aí que temos ainda novidades aí. Um abraço a todos, um bom dia. Muito obrigada. Está aparecendo a pesquisa para vocês? Tá. Eu acho que eu vou devolver para você como host. Não, tá ok, tá ok. Tá aparecendo aqui, sim, Simone.
Tá aí? A gente não falou, tá? Mas a Salete vai enviar uma apresentação, tá? Da nosso bate-papo de hoje. E a gente encaminha para vocês depois. Isso. Araceli, gostei de te ver. Um abraço, tchau. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Boa tarde a todos aí. Muito Tchau, obrigada. obrigada.